de Deus é grande, mandou seu Filho à cruz a morrer por mim e por ti, e também para vencer a morte, vencer a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chama pra vida, te chama pra luz, venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar, venha Jesus. O preço Ele pagou só por amor ao pecador. Ali na cruz Jesus morreu e depois ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chama pra vida, te chama pra luz, venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar, venha Jesus. Venha Jesus. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e
nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não há. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Em 1789, nasceu Charlotte Elliott, uma menina inglesa de família cristã. Charlotte levava uma vida normal até que uma grave doença a deixou inválida pelo resto da vida. Por causa de sua condição, Charlotte se queixava de Deus, colocando seu amor à prova. Se Deus me amasse, não teria me tratado desta maneira, dizia Charlotte com uma postura insubmissa. Mas um encontro com César Malan, um evangelista francês, mudou a sua vida para sempre. Charlotte, já aceitou a Cristo? Perguntou Malan. Charlotte demonstrou-se ofendida com Malan, mas dias depois foi procurá-lo. O que devo fazer para aceitar a Cristo? Perguntou Charlotte. Em resposta, Malan respondeu: deve se entregar a Ele tal qual está. Tal qual estou? Insiste Charlotte. Sim, tal qual está, reforça Malan. A menina rebelde entregou sua vida a Cristo naquele dia e começou a usar sua habilidade poética para escrever letras de adoração a Deus. Tal qual estou é uma delas. Ao unir-se à melodia de William Bradbury, tornou-se o mais popular do século XX. Com o coração servil, Charlotte continuou a escrever canções a Deus ao longo de sua vida. Foram 150. Tal qual estou revela o profundo amor de Deus por nós, apesar de nós mesmos. Tão
cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para transmitir os testemunhos que temos recebido dos nossos pastores e também de irmãos das nossas igrejas do exterior relacionados à Escola Bíblica Dominical, como ela é recebida em suas igrejas. Mas antes de iniciar essa apresentação desses testemunhos, nós convidamos a você para orarmos ao Senhor. Vamos clamar pelo sangue de Jesus para dar início a esta programação. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti debaixo do poder do sangue de Jesus e clamamos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós ao longo de toda esta apresentação, nesta manhã, nesta tarde, e que a Tua graça, Senhor Deus, esteja sobre as nossas vidas como testemunho vivo daquilo que o Teu Espírito Santo tem feito nas igrejas em termos de edificação espiritual. Nós oramos suplicando assim a Tua bênção, pois clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te convido agora para nós cantarmos um louvor ao Senhor e cantaremos esse louvor e na sequência nós estaremos iniciando a nossa primeira apresentação de um testemunho da Escola Bíblica Dominical no exterior. Cantemos ao Senhor. Jesus ia caminhando, subindo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, lhes disse com satisfação: Se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. E nós que sabemos isso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Muito bem, irmãos, o nosso testemunho a respeito da Escola Bíblica Dominical, de como ela tem sido recebida nas nossas igrejas no exterior. Desta vez, nós iremos ver isto nas nossas igrejas em alguns países da Europa Ocidental e também da Europa Oriental, ou chamado leste europeu. Então nós iremos ter aqui esses testemunhos e iremos iniciar com o nosso primeiro companheiro que irá nos dar esta informação, que trata-se do pastor Ademir Lodge, lá do Reino Unido, Inglaterra. Ele é pastor da igreja de Greenwich e é também responsável pela assistência a igrejas na região, nos países de Suécia,
Dinamarca e Áustria. O pastor Ademir irá dar um pequeno testemunho relacionado à Escola Bíblica Dominical nas suas igrejas. Pastor Ademir Lodi, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos o que representa a EBD para a minha vida, para a minha família, para meu ministério e também para a igreja de Greenwich, em Londres, onde estou pastor. Já se passaram mais de 41 anos que Deus me chamou para esta obra e apesar de tanto tempo, continuo sendo surpreendido pelo fato de que a EBD continua sendo uma fonte inesgotável de revelações que norteiam a nossa vida e nos dá a segurança de que estamos no caminho certo. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Muito bem, pastor Ademir, nós temos mais ou menos o mesmo tempo de ministério na obra, pouco mais de 40 anos, como o companheiro fala, e ficamos muito felizes com esse testemunho, mas o que nos deixa maravilhados é o testemunho do pastor relacionado ao fato de que continua surpreendido pelo fato de que a Escola Bíblica Dominical continua sendo uma fonte inesgotável de revelações que norteiam a nossa vida e nos dá a segurança de que estamos no caminho certo. Então, essa expressão do pastor é marcante com relação à recepção da Escola Bíblica Dominical nas suas igrejas, na Inglaterra e também nos outros países. Ainda no Reino Unido, na Inglaterra, nós teremos agora o testemunho de uma irmã. E o testemunho desta irmã trata-se da nossa irmã Elizabeth Molinari. Ela pertence ao grupo de senhoras de uma das nossas igrejas em Londres, a igreja de Greenwich, da qual o pastor Ademir Lodi é pastor, porque ele também reside em Londres. E a nossa irmã Elizabeth, ela irá dar uma informação, naturalmente em língua portuguesa, e nós vamos ouvir esse testemunho da nossa irmã. A paz do Senhor, irmã Elizabeth. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor a todos. A minha experiência em participar da EBD aos domingos e também as reuniões de busca das respostas às perguntas da semana é que tem sido muito importante para a minha vida espiritual. Quando nós nos reunimos com o pastor Ademir e os irmãos da nossa igreja aqui de Greenwich, o que acontece é que o Senhor nos leva a descobertas guiadas pelo seu Espírito. E, então, há uma profundidade muito maior da palavra. Os irmãos que participam, cada um trazem conhecimentos, né, experiências que eles tiveram, e nós compartilhamos essas experiências, compartilhamos o entendimento. Isso fortalece a nossa fé. Isso é um refúgio, tem sido um refúgio nesses tempos difíceis. E também, quando chega domingo, é muito bom também comparar as perguntas, as respostas que nós encontramos, os versículos que encontramos com as respostas dos irmãos de outras igrejas. Muitas vezes são exatamente os mesmos versículos, muitas vezes são versículos diferentes, são outras abordagens, são outros aspectos que são trazidos. Mas de toda forma, o que representa essas experiências, esse conhecimento, o aprendizado que eu particularmente tenho tido em participar da EBD, tanto no domingo quanto nessas reuniões de busca das respostas, é aquilo que está escrito na palavra, em 1 Coríntios 2:9, que é como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Então é isso que tem acontecido para mim, o que a EBD tem representado para mim. São revelações do Espírito Santo, porque fala: as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso é maravilhoso. Obrigada. Paz, Senhor. Irmã Elizabeth, existe uma expressão muito especial que a irmã usou no seu testemunho, que é quando o grupo de irmãos se reúne com o pastor. E o que acontece é que o Senhor leva os irmãos
a respostas guiadas pelo Espírito Santo. É muito digno de pontificar esse aspecto que a irmã chama atenção. E também é bom comparar as respostas quando os irmãos se reúnem, e nessa comparação das respostas, os irmãos têm percebido, conforme o relato da irmã, que encontram-se respostas muito idênticas de irmãos de uma igreja e irmãos de outras igrejas que fazem parte do grupo que se reúne. Isso realmente é muito profundo, porque a irmã está descobrindo aquilo que citou em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que agora o Senhor está fazendo, trazendo à tona para a experiência das irmãs em Londres, particularmente na sua igreja, na igreja em Greenwich. Muito bem, nós iremos agora passar para um segundo testemunho, agora de um outro país. E no nosso terceiro vídeo, nós iremos agora ter o testemunho de um dos nossos pastores, que ele reside em Estocolmo, na Suécia, o pastor Atle Hadland. O pastor Atle Hadland, ele é pastor nosso ali na Suécia. Ele mora na capital, em Estocolmo, e ele é responsável ali também, juntamente com o pastor Ademir Lodge, das igrejas ali naquela região. E também o pastor Atle, ele tem ali a sua família, tem sido uma testemunha do poder de Deus naqueles países ali escandinavos. Agora, nós vamos ouvir, então, esse testemunho do pastor Atle. Pastor Atle, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Jeg hilser dere med fred fra Herren. Mitt navn er Atle Hadland. Jeg er norsk, men jeg bor i Sverige, og jeg er pastor for Maranata-kirken her i Skandinavia, som er langt nord og ganske kaldt. Og jeg vil takke spesielt for alle bønnene, alle de som ber for oss. For hver dag så har Guds nåde styrket oss, og hver dag så er det Guds nåde som gir oss liv, og som velsigner oss, sånn at vi kan fortsette å tjene Gud. Og det er gjennom deres bønner og de velsignelsene som vi får gjennom Jesu legeme. Og da kan jeg nevne det med søndagsskolen, at i søndagsskolen så har vi hvert uke fått en undervisning, og når vi da har studert disse spørsmålene og gått dypere inn i Guds ord, så er det Den hellige ånd som har undervist oss i doktrinene og styrket troen og håpet og gitt mer liv. Og spesielt meg som pastor så er det en hvile at hver uke så får jeg disse spørsmålene i den retningen og det emnet som vi studerer, som også hjelper å gi en retning for resten av uka, og hva Den hellige ånd vil gjøre, og hvordan Den hellige ånd vil velsigne oss denne uka. Så vi lovpriser Gud for Jesu legeme, og vi lovpriser Gud for den nåden som han opererer gjennom Jesu legeme. Den velsignelsen, det å få åpenbaringer og få undervisning, og det fellesskapet som vi har i Guds kjærlighet. Så jeg vil takke dere for at dere ber for oss, og for at vi står sammen om å tjene Gud, og at vi det å vente i Jesu nåde på at han kommer tilbake. Så jeg hilser dere med fred fra Herren. Amém. Pastor Atle, eu fiquei maravilhado com o seu testemunho relacionado ao fato de que, ao receber os assuntos para estudar, os irmãos aí na sua igreja, eles têm se aprofundado na palavra e o Espírito Santo tem ensinado a doutrina aos irmãos, e isso tem fortalecido a fé e tem renovado a vida e a esperança. Muito boa esse testemunho, é digno de nós imitarmos esse testemunho. E como pastor, no seu testemunho, o pastor está nos dizendo que sente nisto um descanso ao receber um assunto que já dá a direção do Espírito Santo, da maneira como o Espírito Santo quer operar e quer abençoar a igreja a cada semana. Não precisa do pastor buscar isto, mas a doutrina já chega pronta para dar descanso aos pastores relacionados a este trabalho com as igrejas em termos de doutrinar as igrejas. Essa é a grande contribuição
da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, pastor Atler, pela sua participação. Agora, irmãos, nós iremos passar para a Itália. Iremos ali receber o testemunho na Itália, primeiramente do nosso pastor Bergson Costa, que ele é o responsável pelas igrejas de Milão e de Roma. E o pastor Bergson, ele vive aqui no Brasil, está aqui atualmente, mas ele é o pastor responsável por aquelas igrejas ali e ele tem também a sua residência na Itália para cuidar das igrejas em razão do momento de pandemia. Ele se encontra no Brasil. E ele vai nos dar um excelente testemunho a respeito da recepção da doutrina pela Escola Bíblica Dominical num país como a Itália e num momento que a Itália está vivendo nesta última hora. Pastor Bergson, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gilson. A Escola Bíblica Dominical tem sido uma grande bênção para as igrejas na Itália. Todas as igrejas estão envolvidas, enviando as suas contribuições semanais, umas com maior intensidade, outras com menos, mas todas estão envolvidas. Eu vou falar hoje sobre um passo importante que foi de quando nós deixamos de enviar contribuições esporádicas, que já vínhamos fazendo isso há muito tempo, para envio de contribuições semanais, de uma maneira rotineira. Esse passo foi dado há cerca de 10 meses atrás, durante a pandemia. A Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia. Naquele momento, o país estava em lockdown. E o pastor de uma das igrejas, ele começou a enviar as perguntas no próprio domingo. Ele enviava as perguntas por WhatsApp para o grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de obreiros das suas igrejas. E estimulava as respostas. Porém, o começo foi um começo bastante tímido, porque às vezes chegava na terça-feira, nenhuma resposta. O pastor, então, ele estimulava, dizendo, vamos procurar a resposta no versículo tal? Ou seja, sempre levando o rebanho a ele mesmo procurar a resposta. E às vezes o pastor não tinha a resposta ainda, com segurança. Mas, no corpo, o pão é multiplicado. Nós estamos vivendo a multiplicação dos pães, em que o pastor ele é beneficiado com o conhecimento que o rebanho traz. E assim todos aprendem juntos. E o fato é que hoje nós temos grupos, igrejas com grupos, em que as contribuições são tão volumosas que nós temos que mandar duas participações daquele mesmo grupo para a EBD, além das contribuições individuais. Essa semana, uma senhora nova na igreja enviou pela primeira vez a sua resposta. Eu estava vendo hoje, participando ali da reunião das senhoras, eu recebi uma grande bênção, porque ao ver o entendimento delas, o pastor é o maior beneficiado, porque as revelações, a profundidade que elas estão alcançando é uma coisa maravilhosa. Inclusive, uma delas até comentou o seguinte, comentário voluntário, depois da EBD, eu passei a compreender melhor a palavra. Eu li a Bíblia e não entendia. Hoje, com as perguntas, eu começo a entender a Bíblia de uma maneira que eu nunca entendi. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos agora ouvir também o testemunho de um responsável pelo grupo de jovens. A paz do Senhor. Bergson, eu fiquei maravilhado com a experiência desse pastor que você cita na sua declaração e no seu testemunho, quando ele enviava as perguntas por WhatsApp para os grupos de jovens, senhoras e obreiros das suas igrejas, como um estímulo aos irmãos para a participação dos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. E é muito importante também o fato de que isso leva o rebanho, os próprios irmãos, procurarem as respostas para as perguntas. E a sua expressão muito bem colocada no seu testemunho é que esse momento que nós estamos vivendo, muito bem colocado isto, é um momento de multiplicação dos pães, ou seja, quando nós distribuímos o ensino, quando nós compartilhamos o ensino da escola bíblica, nós estamos comendo do mesmo pão e o pão é multiplicado. Muito bem colocada essa afirmação
do companheiro. E também outro aspecto interessante foi o testemunho, né, de uma das irmãs, que a expressão dela: depois da EBD eu passei a compreender melhor a palavra. Eu lia a Bíblia e não entendia, mas hoje, com as perguntas, eu começo a entender a Bíblia de uma maneira como nunca tinha entendido antes. Isso é um testemunho notável do efeito da escola bíblica para os nossos irmãos nas igrejas, conforme colocado pelo pastor Bergson Costa. Pastor Bergson, muito obrigado pela sua participação. Agora, irmãos, nós iremos ainda na Itália ouvir o testemunho de um professor de jovens. Esse professor de jovens é o nosso irmão Júlio Fontes Laranjeiras. Ele é professor dos jovens das igrejas de Milão, de Roma. Ele é ligado ao pastor Bergson Costa e ele vai nos dar um testemunho aqui a respeito de como ele realiza o trabalho com os jovens na Escola Bíblica Dominical. Irmão Júlio, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor. Meu nome é Júlio, eu sou um dos responsáveis pelo trabalho com jovens aqui nas igrejas da Itália. E eu sempre digo aos jovens que essa metodologia usada na Escola Bíblica Dominical, a metodologia de perguntas, é uma oportunidade de estudar a Bíblia e de aprendermos juntos. Os jovens daqui dizem que esse exercício tem despertado neles interesse e curiosidade pela palavra, seja com o tema do culto da lei ou procurando identificar tipos de Jesus no Velho Testamento, o estudo das cartas de Apocalipse, ou ainda a correlação entre os aspectos históricos e proféticos dos temas estudados e de sua aplicação para a vida da igreja hoje. Nós temos tido aqui na Itália experiências de conversão de jovens que têm participado com muito entusiasmo das reuniões e do trabalho de responder às perguntas da Escola Bíblica Dominical a cada semana. Um desses jovens relatou que esse exercício tem despertado nele maior vontade de ler e meditar na palavra. Outro diz que esse conhecimento direcionado lhe tem dado mais confiança para evangelizar. Resumindo, todos os jovens foram unânimes em afirmar que os ensinamentos da Escola Bíblica têm sido extremamente úteis ao proporcionar um estímulo e uma oportunidade inédita de aprendizado e busca individual e coletiva por conhecimento da Bíblia, especialmente nesse momento difícil em que a igreja não pode se reunir presencialmente por causa da pandemia. A palavra é o que nos sustenta e nos mantém unidos como corpo de Cristo nesse momento de distanciamento social. Essa tem sido a nossa experiência com jovens aqui na Itália. Júlio, eu fiquei maravilhado com a expressão dos jovens que estão sob a sua responsabilidade como responsável pelos jovens, quando eles têm dito que estudar a escola bíblica é um exercício que tem despertado nos jovens o interesse pela palavra de Deus. Então, muito bem colocado isto e até mesmo o resultado disso entre os jovens, como o irmão afirmou, né? A conversão de jovens que têm participado com muito entusiasmo das reuniões e do trabalho de responder às perguntas da escola dominical a cada semana, ou seja, isso está produzindo salvação. E outro testemunho maravilhoso é o jovem poder dizer que com os estudos da escola bíblica, ele sente mais vontade de ler e meditar na palavra. E o outro também testemunhar do seu desejo de evangelizar, que tem sido aumentado em razão do conhecimento que ele está tendo da escola bíblica dominical. Muito boa esta colocação, e isso acontece num momento em que, segundo a sua afirmação, né, esse momento em que está sendo muito difícil para a igreja para poder se reunir presencialmente por causa da pandemia, mas nada tem impedido que as reuniões online proporcionem para os jovens uma participação efetiva na escola bíblica dominical, que eles têm chamado de exercício. Muito bem colocado. Muito obrigado, Júlio Fontes, pela sua participação. Agora, irmãos, nós iremos passar para a Alemanha. Nós iniciamos na Inglaterra e nós passamos pela Suécia e depois pela Itália e agora vamos para a Alemanha. E na Alemanha nós temos ali o pastor Ricardo Bravin. O pastor Ricardo é o pastor das nossas igrejas da Alemanha e também algumas igrejas da Suíça. Ele vai nos dar um relatório relacionado à escola bíblica dominical ali nas suas igrejas. Pastor Ricardo Bravin, eu cumprimento o companheiro com a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero deixar aqui
uma palavra que ressalta a importância da escola bíblica dominical na vida das igrejas. Nós temos um obreiro, vou deixar aqui um testemunho da experiência de um obreiro em uma de nossas igrejas, a qual estamos responsáveis aqui nos países de Alemanha e de Suíça. Um de nossos obreiros precisava tomar uma decisão muito importante em sua vida, buscou o Senhor por muitos dias, com orações, com jejuns prolongados, com madrugadas, e num culto de escola bíblica dominical, o pastor que conduzia ali a transmissão da palavra, da doutrina, esse pastor usou de uma colocação que foi para esse obreiro uma verdadeira e exata resposta daquilo que ele estava buscando do Senhor. E ele entendeu ali pelo Espírito Santo que o Senhor lhe falara ao coração, pôde tomar a sua decisão com base nessa resposta, o Senhor o abençoou e o nome do Senhor foi glorificado. Fica aqui esse pequeno testemunho, a todos a paz do Senhor Jesus. Que maravilhoso, Ricardo, é esse testemunho relacionado a esse obreiro. O obreiro que pôde testemunhar do resultado da escola bíblica para ele, até no sentido de uma resposta de Deus para a sua vida, a vida dele, a vida secular desse obreiro. Então, aquilo que ele estava buscando ao Senhor, através da doutrina que ele recebeu ali, a resposta da parte do Senhor, e Deus abriu diante dele a porta de uma oportunidade na sua vida secular. Muito bem, esse testemunho vale a pena. Nós sabemos que a maneira como Deus tem operado através da sua palavra, através da doutrina na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero agradecer o pastor Ricardo Bravin e também o testemunho que o pastor providenciou, que nós iremos ouvir a seguir, de uma das nossas irmãs da sua igreja. E agora, irmãos, esse testemunho trata-se de uma das nossas irmãs da igreja de Munique. Munique é uma igreja muito próspera que nós temos na Alemanha, e ali, sob a responsabilidade do pastor Ricardo Bravin, a nossa irmã Bianca Witzel, ela irá dar um testemunho em língua alemã a respeito da escola bíblica dominical ali para os nossos irmãos em Munique. Irmã Bianca, a paz do Senhor Jesus. Ich begrüße alle mit dem Frieden des Herrn. Ich heiße Bianca Witzel und ich bin Mitglied von Maranatha Gemeinde in München. Hiermit möchte ich euch die Wichtigkeit der Sonntagsbibelschule für uns mitteilen. Solange wir durch eine Lehre verbunden sind, fühlen wir uns in einem lebendigen Leib. Wenn wir in Leib sind, fühlen wir uns vom Heiligen Geist getröstet. In der Sonntagsbibelschule spricht unser Herr immer durch Lehren zu uns. Der Sonntagsbibelschule ist für uns wie ein Wort, die wir für Geistesleben brauchen. Irmã Bianca, que efeito extraordinário! A irmã relata no seu testemunho com relação à escola bíblica, o que tem proporcionado aos nossos irmãos na Alemanha, e principalmente com relação ao fato de se sentirem unidos pela doutrina revelada pelo Espírito Santo e poderem se sentir integrantes de um corpo vivo. Excelente esta afirmação da irmã, porque através da escola bíblica dominical, o Senhor tem nos falado muito e o Senhor tem nos trazido respostas para a nossa caminhada espiritual. Fecho aspas aqui nessa expressão muito bem colocada pela nossa irmã nesse testemunho. Louvado seja o Senhor por resultados assim, numa igreja como ali na Alemanha, em Munique, que a nossa irmã, a irmã Bianca Witzel, nos trouxe. Muito obrigado, irmã, por esta importante contribuição com relação à escola bíblica dominical. Agora, irmãos, nós iremos finalizar a nossa passagem pela Europa, chegando à Europa Oriental, ou seja, um país da Europa Oriental, e nesse caso nós iremos para a Bielorrússia. Ali na Bielorrússia nós temos a participação muito frequente do nosso irmão obreiro Pavel Antonov. O Pavel, ele sabe falar português, embora seja bielorrusso, e ele vai nos dar o testemunho em língua portuguesa relacionado
àquilo que a escola bíblica tem representado para ele, que é um participante ativo ativo e frequente em termos de enviar estudos e postar estudos no nosso portal. Irmão Pavel, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos do Brasil e do exterior, eu muito agradeço ao Senhor por essa oportunidade de participar com vocês na Escola Bíblica Dominical, na comunhão e no crescimento da fé. É muito importante para mim e eu entendo que aqui não são apenas lições, mas aqui é uma experiência como o Senhor vivo, é uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. Cada vez que eu preparo uma resposta para a Escola Bíblica Dominical, o Senhor me toca, me renova. Eu sou um membro da Igreja de Minsk, aqui na Bielorrússia, mas eu entendo que, ao mesmo tempo, existe a Igreja Fiel que é espalhada em toda a face da terra. E esses irmãos que dessa Igreja Fiel são interligados uns aos outros por laços espirituais, independente da língua que os irmãos falam. E eu acho que a Escola Bíblica Dominical é um recurso maravilhoso para fortalecer esses laços entre os irmãos. E eu creio que essa obra só vai crescer porque o Espírito Santo está preparando sua igreja para arrebatamento que acontecerá em breve. A paz do Senhor Jesus. Meu irmão, que maravilha a sua expressão de sentir-se tocado pelo Espírito Santo cada vez que prepara uma resposta para a Escola Bíblica Dominical. Então essa expressão mostra o efeito da palavra do Senhor, da doutrina, tocando o seu coração como um obreiro da igreja aí em Minsk, na capital da Bielorrússia. E a sua participação, seu português muito bem falado, e o irmão é membro ali da igreja, e o que é notável é que os irmãos da igreja fiel não estão vinculados a um local ou a um nome denominacional. O irmão crê realmente que faz parte de uma igreja na qual ali os fiéis estão interligados uns aos outros pelos laços espirituais. Essa foi sua expressão. E a Escola Bíblica Dominical tem sido um recurso maravilhoso para fortalecer esses laços espirituais entre os irmãos. Essa expressão mostra que a sua participação nas escolas bíblicas tem sido muito boas e tem sido muito proveitosas. Isso tem sido uma bênção para nós, receber sempre a sua participação. Obrigado por hoje, por este vídeo enviado de dentro do seu carro, onde você pôde nos dar esse testemunho maravilhoso da Escola Bíblica Dominical na igreja em Minsk, capital da Bielorrússia. Deus te abençoe muito, meu irmão. Muito bem, irmãos, nós chegamos agora ao final da nossa apresentação dos nossos vídeos que mostram em cada testemunho o que representa a Escola Bíblica Dominical para nós. E nós temos também, aos domingos à tarde, temos outros testemunhos das nossas igrejas do Brasil. Como também no Brasil, os irmãos estão recebendo os testemunhos da Escola Bíblica. Este agora é exclusivamente para os nossos irmãos do exterior, neste horário, das 12 horas ao meio-dia, mas que nós deixamos aqui nesses testemunhos o estímulo para os nossos irmãos continuarem buscando ao Senhor nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor. Encerramos assim, pedindo aos irmãos agora para estarem mais uma vez em condição de oração, para nós orarmos ao Senhor, para finalizarmos esta apresentação. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela bênção de podermos testemunhar e compartilhar dos testemunhos gloriosos relacionados à Escola Bíblica Dominical e a maneira como a doutrina tem sido o refúgio, tem sido também a segurança e tem sido o alimento para as Tuas igrejas em todos os lugares, seja no Brasil quanto no exterior. Por isso nós oramos glorificando o Teu nome, bendizemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus.